Jesus, amém? O povo está conversador hoje, né, rapaz? Vamos abrir nossas Bíblias. Abra a sua Bíblia comigo. Salmo 84. Salmo 84. Vamos ler todo o Salmo. Vocês leem os versículos pares, tá? Salmo 84. Mas solta a voz, viu? Quero ouvir vocês lendo. Saudades do templo. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo caminho se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Gostaria que você cumprimentasse a pessoa ao seu lado, à sua frente, atrás de você. Deseje um culto abençoado, que a bênção de Deus esteja sobre nós, Pai, sobre os nossos corações. A Ele seja a glória. Deus seja bendito no nosso meio. Vou chamar a Tatiana aqui à frente. Tatiane. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, por isso estamos alegres a cada dia, a cada manhã. Deus tem derramado paz sobre a nossa vida. Eu espero que a sua semana tenha sido boa e que essa semana seja melhor ainda. Independente dos problemas, né, que a gente sempre enfrenta, as dificuldades, mas a gente tem que se deter nas coisas boas, nas alegrias, e quando não estiver bom, alimentar o coração, a memória de coisas que a gente pode respirar melhor, né, engrandecer o nome de Deus melhor. Houve um dia em que a gente teve um encontro com Jesus, nós entregamos as nossas vidas a Ele, mas a gente percebe que essa entrega é constante, não no aspecto salvífico, mas no aspecto da gente estar sempre renovando o nosso serviço, a nossa entrega, a nossa consagração ao Senhor. Então, aqueles que conhecem esse cântico, vamos louvar a Deus. Em nome do Senhor Jesus.
por meio de você. Agradecer a Deus também pelas lutas, as tribulações, algumas dores, sofrimentos que a gente passa, perdas, mas é através do sofrimento que a gente vai crescendo na nossa vida. Feridas são abertas, mas são cicatrizadas com o tempo, quando nós nos rendemos diante do Senhor, uma entrega total a Ele. Aonde quer que a gente esteja, o Senhor está presente na nossa vida. Pai, santifica os nossos corações, as nossas mentes, estabelece sobre nós o Teu reino. Deus, que venhamos dar ouvido ao Senhor, que a gente possa sonhar, ter ideais, projetos para a nossa vida, mas que tudo isso esteja debaixo da Tua vontade, a vontade do Senhor que é boa e perfeita para conosco. Eu quero pedir que a bênção do Senhor seja estendida sobre cada um de nós, irmãos, visitantes, pessoas queridas que estão aqui conosco nessa noite, aqueles que nos assistem pela internet. Que a bênção, a graça do Senhor se estenda na vida de cada um. Obrigado pela condição que nós temos de louvar o Teu nome, ó Deus, de transmitir a Tua palavra a muitos que estão distantes daqui, a vida do Wesley, de todos que abraçam esse projeto. Nós agradecemos ao Senhor porque é uma maneira de nós, da Tua igreja, expandir a anunciação, a proclamação do Teu Evangelho. Deus, e nessa noite eu peço que o Senhor esteja curando os enfermos, aqueles que estão com problema no físico. Ó Deus, traga a cura, restabeleça por completo as doenças da alma, as emoções. Fortalece, Senhor, a parte afetiva, a parte da fé, da adoração, da entrega, o Espírito. Vivifica, Senhor, pela Tua palavra. Queira, Deus, que todos que estão aqui já tenham tido encontro com o Teu senhorio, mas se porventura alguém ainda não teve, que o Senhor faça conforme o Teu querer, a Tua vontade, que é boa e perfeita. E o Senhor mesmo disse que deseja que todos os homens sejam salvos. A Tua palavra tem entrado no nosso coração, no nosso lar, na nossa família. E quando o carcereiro perguntou: o que faço para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa. Então, Pai, que os nossos lares sejam alcançados pela Tua salvação, trazendo libertação, quebrando cadeias, fazendo como lhe apraz. Estamos numa noite que o nosso coração descansa no Senhor, espera no Senhor. Aqueles que estão de viagem, protege. Aqueles que estão de viagem programada, da mesma forma, que o Senhor possa estar segurando cada um, abençoando cada um deles. São Teus, pertencem a Ti, e a Ti seja a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, nas bem-aventuranças, Jesus deixa bem claro sobre as virtudes que devem estar presentes no nosso coração. Ele ensina e exorta os seus discípulos sobre o sofrimento, sobre a perseguição que ocorre para aqueles que o amam, porque assim como ele foi perseguido também, todos aqueles que se tornam discípulos de Jesus também são perseguidos por causa da justiça, por causa do nome de Jesus. Então, de alguma forma, nós sofremos perseguições. Eu creio que esse contexto aqui, ele acaba se contextualizando com os países portas fechadas, com os países que milhares e milhares de cristãos estão morrendo por causa do Evangelho, por causa da fé cristã. Então, estão morrendo cristãos, famílias inteiras estão sendo presos, torturados, mortos. E eu gostaria que agora você estivesse esquecendo agora de você mesmo, de qualquer problema, de qualquer necessidade sua, e estivesse pensando agora na igreja perseguida. No nosso boletim desse domingo, de hoje, está a Malásia. Então você pode estar durante a semana, estar orando pela Malásia, mas vamos estar orando pela igreja perseguida. Curve sua cabeça agora, feche os seus olhos. Tem agora um tempo de oração, de intercessão sua. Peça livramento para aqueles que estão sendo perseguidos, salvação, aqueles que já estão com a morte decretada, mas assim como Deus livrou Pedro da prisão, livrou os 3 jovens da fornalha, Daniel na cova dos leões, da mesma forma que o Senhor possa estar agindo agora poderosamente. Senhor, nos rendemos diante de Ti, porque não há outro em quem nós possamos confiar. Muitos confiam em si mesmos, confiam no que possuem, em carros, em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, nos gloriaremos no Senhor. É de Ti que vem toda a certeza, a convicção de que somos mais do que vencedores, independente do que qualquer coisa. A nossa alma não pode se abater, ficar abatida. A tristeza, o medo não pode nos dominar. Nada, absolutamente nada. Sabemos que algumas coisas competem a nós, outras dependemos completamente do Senhor. E naquilo que a gente pode fazer, realizar, a gente não se vangloria, porque é dádiva do Senhor, é bênção do Senhor para as nossas vidas. Então nós queremos nos sujeitar à Tua vontade, queremos ter um coração como o de Jesus, disposto a amar até mesmo aqueles que nos perseguem, que nos odeiam, que querem tirar até a nossa própria vida, causar algum tipo de mal, de dano a nós. Pai, nós louvamos a Ti pela Tua morte, pela Tua ressurreição, a ascensão,
O Senhor hoje está à direita do Pai e juntamente com o Senhor nós estamos assentados nos lugares celestiais, desfrutando já, Pai, de uma vida triunfante. Então nós rendemos graças ao Senhor. E eu peço que seja repreendido no nome de Jesus qualquer artimanha do diabo, de Satanás, que possa intentar contra o teu povo, contra qualquer pessoa que aqui esteja presente ou ausente, que a gente está agora intercedendo e lembrando. Deus, seja repreendido agora no nome de Jesus, e que haja vitória plena do Senhor nesses corações e nessas vidas, Pai. Queremos vê-los rendidos aos teus pés, porque o melhor lugar para estarmos é rendido debaixo da tua soberania. Pai, governa as nossas vidas. Tudo que façamos, que possamos pedir a tua direção. No nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tiver o boletim em mãos, nós temos à frente a nossa programação semanal, tá ok? Você pode estar vendo aí a nossa escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, nosso culto de adoração e louvor às 19h30, terça, oração aqui na igreja. Quarta-feira nós temos os bereanos, você pode nos procurar, a leitura da Bíblia. Então temos 2 grupos, você pode estar participando conosco na quarta-feira. Quinta-feira, estudo da Palavra de Deus. Então alguns temas a gente tem trabalhado com a igreja. E sábado, culto com os jovens. Todas essas reuniões da semana, o horário 8 horas da noite. Eu gostaria de agradecer pela vida dos nossos jovens. Domingo passado a gente esteve orando aqui, abençoando aí a diretoria, e eles têm corajosamente lutado, né, se reunido e buscado juntos como ministério, como grupo, está crescendo. E eu me proponho a orar pelos nossos jovens, assim convido a igreja também a estar orando. A gente sabe que não é fácil, né, a idade deles e tanta coisa que envolve, atrai, está disponível no sábado à noite para estar aqui lendo a Bíblia, ouvindo uma palavra. Então é sem dúvida alguma um desafio. Então eu gostaria de pedir aos pais, aos líderes da igreja, juntamente comigo, todos nós, para estarmos motivando os nossos filhos a estarem participando. Bom? Algum aviso que alguém queira passar, que eu esteja esquecendo? Não? Tudo certo? Johnny, nós temos um vídeo aí, que é uma cena do filme Deus Não Está Morto. Eu deixei, mas se você puder dar uma ajeitada, eu gostaria que nós estivéssemos atentos para algumas coisas que a vida nos ensina. E essa parte do filme, eu acredito que chama a nossa atenção. Ela está dentro daquilo que a gente vai estudar hoje, né? Assim, um pouco, né? A gente vai focar no sofrimento dos justos, que algumas coisas não deveriam acontecer, mas acontece. Então vamos estar ouvindo. O Perico capricha aí na apagagem das lâmpadas, das luzes. Depois dar uma voltada, né? Ajuste o som.
Se não tiver bom essa parte, a gente pula e depois, mais para frente, quando eu cheguei, eu dei uma olhada, estava bom. Tá indo, John? Não. Deixa eles ajeitarem. Brinca, acenda a luz. Vamos abrir nossas Bíblias. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6, 38. Eu vou ler as 3 primeiras partes do versículo, tá bom? Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Vou convidar o grupo Ágape aqui à frente, nós vamos louvar ao Senhor. Eu gostaria, apenas usando esse texto aqui, de falar sobre a entrega dos nossos dízimos e ofertas, a importância, tanto para a nossa vida, como para a vida da igreja, do mais simples, daquele que tem uma condição financeira menor, até aquele que desfruta de uma condição melhor. Então é muito importante a participação da igreja, em primeiro lugar para a nossa vida e depois para a vida da igreja. Malaquias, ele diz que para que haja manutenção na minha casa. E quando a gente pensa em nós, então a gente pensa na janela dos céus aberta e Deus fazendo cair sobre nós bênçãos sem medida. Às vezes a gente passa por alguns problemas de finanças. São provações que vêm também nessa área, mesmo a gente sendo obedientes ao Senhor, mas estamos sujeitos a passar. Mas a perseverança nos faz chegar aonde está a palavra de Deus, ao cumprimento da palavra de Deus. Então que Deus te abençoe e faça cair e derrame sobre você bênção sem medida. Vamos colocar de pé, vamos cantar esse hino. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus. Louvemos ao Senhor com este hino, que seja uma bênção para a sua vida e para a vida daqueles que nos assistem.
graça do Senhor, momento que nós estaremos falando com Deus. Pai querido, toda honra, toda glória seja dada unicamente a Ti, Senhor, o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus da igreja, o nosso Deus. Ó Pai querido, agradecemos a Ti por mais uma oportunidade de poder estar na Tua casa. Nesta noite tão festiva, Senhor, em que já lemos a Tua palavra, em que já cantamos louvores a Ti, ó Pai, e suplicamos que todos os demais atos desse culto sejam atos de louvor e adoração a Ti, ó Pai, como tem sido até no presente momento. Abençoa, Senhor, as vidas que adentraram a este templo aqui nesta noite. Sim, Senhor. Principalmente aqueles que nos visitam, Senhor, que a bênção do Senhor seja presente também nessas vidas. Se houver no nosso meio aqui nesta noite pessoas que ainda não tiveram o encontro real contigo, ó Pai, que seja uma noite oportuna, em que a Tua palavra venha tocar nos corações, e que essas vidas venham ser completamente transformadas por Ti, ó Pai. Sim, Jesus. Tu és o Deus que transforma, Deus e tudo. Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que pode fazer grandes coisas na nossa vida, ó Pai. Ó Senhor, temos a plena certeza de que o Senhor está presente conosco aqui nesta noite. E se o Senhor não estiver aqui, ó Pai, em vão seria esse momento de reunião na Tua presença. Mas nós sabemos e sentimos que a presença do Senhor é real na vida da igreja. Abençoa, Senhor, aqueles que puderam trazer ao gasofilácio os dízimos e as ofertas. Que Tu estejas a derramar bênção sem medida, que é a promessa da Tua palavra. E que esses recursos, ó Pai, sejam utilizados para a manutenção da Tua obra aqui na face da terra. Em nome de Jesus, te pedimos pelo Teu servo, que no momento oportuno vai nos trazer a reflexão da Tua palavra. Que os seus lábios sejam ungidos por Ti, e que a Tua palavra venha de encontro com a necessidade do coração aqui presente nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Sentem-se. John, será que dá agora? Nós vamos assistir um pouco o vídeo. Talvez alguns já viram, então vamos estar recordando aí, vendo. Eu nem mesmo sei o que eu estou fazendo aqui. Você nem deve saber quem eu sou. Você orava e acreditava. E isso na sua vida toda. Nunca fez nada errado. E aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou o mais cruel. Você tem demência. Já a minha vida, ela é perfeita. Me explica isso para mim. Às vezes, o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas, porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que
Tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta. Até que um dia o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Então, é muito tarde. Então, nós temos uma parte, uma cena do Filho de Deus Não Está Morto, e aí retrata algumas coisas que a vida apresenta, acho que contrário do que a gente gostaria que acontecesse. Eu aconselho alguns a assistirem um filme, aqueles que não assistiram, e a ler o Salmo 73. O salmista Asaf, ele passa por uma situação dessa. Ele vê os ricos prosperando e sendo maus, se esbanjando, e ele sendo temente a Deus, cumprindo com todos os seus deveres, passando por lutas e por dificuldades. Então, perguntas que a gente faz, questionamentos, e a gente não encontra resposta em nós mesmos, a não ser em Deus. Então, ali está em confronto a presunção, o orgulho com a sabedoria do alto. Uma mulher com Alzheimer, já idosa, jamais teria condições de dar uma resposta como aquela, porque depois no final não passa. Mas ela, depois dela responder, ela pergunta: e você quem é? Então, mas a palavra que ela fala para o filho, a resposta que ela dá é completamente de uma pessoa sã, e o que ele precisava ouvir, o que muitas pessoas estão precisando ouvir. Vou convidar o grupo de louvor, vamos ter um momento de alegria, vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Desse tempo, aqueles cantos que você quiser bater palma, acho que o primeiro é mais animado. O que for para reflexão sua, adoração, louvor. Então fiquemos à vontade, tá bom? Eu te busco, te procuro, ó Deus, e no silêncio tu estás. Eu te busco, a toda hora espero por ti, revelo-te a mim.
está seguro. Esse lugar se chama Jesus, nosso Senhor. E quando entregamos a nossa vida a Ele, a nossa oração está nele. A gente pode desfrutar desse descanso e dessa segurança. Esteja aberto, as crianças, os jovens, os adultos. Volte-se agora para o louvor, para a adoração. Pense no que você está cantando e entregue a Ele a sua vida. Esse cântico agora é baseado no Evangelho de João 14. Uma canção que fala para a gente não deixar o nosso coração ficar temeroso, né, turbado, mas que a gente possa crer e confiar no Senhor. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou pregar
está ungindo você com óleo. Então eu peço que, se vier desse lado esquerdo, venha fazendo uma fila aqui. Eu vou ungir você, você vai retornar ao seu lugar, tá bom? Da mesma forma, os que estiverem aqui à direita, vem aqui à frente, eu vou retornando e você vai voltando ao seu lugar. Te unjo no nome de Jesus.
gente também. Eu senti assim no coração. Sentar, irmãos. Então, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Tá bom? Guarda isso no seu coração, não se atemorize. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. O livro de Jó. Jó capítulo 1. Jó 1. A virtude e riqueza de Jó. Jó é antes de Salmo, tá? Se encontrar Salmo, aí você só volta um livro. E aí... Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem estará em teu poder. Somente contra ele não estendas as mãos. Não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Pai, fala agora conosco por meio da tua palavra. Esse texto, essa história tão conhecida nossa, mas
traga lições aos nossos corações, ou reafirma algumas que a gente tem aprendido, principalmente nesse momento que agora estamos com o coração totalmente voltado para o Senhor e para a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto, ele está falando sobre a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade. O homem da terra de Uz, chamado Jó. Essa cidade, provavelmente, ela era Edom, ou situada próximo a Edom, termo de Israel, sudoeste e sul de Israel. A gente encontra em diversas passagens, mas especificamente em Lamentações 4:21. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habita na terra de Uz. Então, mais ou menos a localização geográfica, né? Então, ainda hoje, a gente pode ter uma dedução aonde está essa região onde Jó residia. A figura de Jó é muito marcante. Desde o primeiro capítulo, durante a narrativa do seu livro, as perdas todas que ele passa, o sofrimento. Jó, ele sofreu em todas as áreas. Deus só não permitiu que ele fosse tocado na sua alma, no seu espírito. E é aí onde Jó faz diferença. Havia aqui uma conversa, segundo o texto, entre Satanás e Deus. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, então Satanás veio entre eles e começou a falar sobre Jó, a questionar a espiritualidade de Jó. E Deus disse: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que na terra não há ninguém como ele. Então é o próprio Deus quem testifica da espiritualidade de Jó. Não é algo projetado por Jó, não é algo criado por ele, ou tornou-se algo habitual de Jó, mas estava no profundo do seu coração, porque o que Jó perdeu aqui, nós devemos estar preparados, porque as perdas de Jó são altamente significantes na sua vida. Ele era o homem mais rico do Oriente, de repente fica pobre. Ele tinha família, filhos e filhas, de repente perde todos, perde os seus servos, perde a sua saúde. E no capítulo 2, quando ele está se recompondo, a sua mulher, no capítulo 1, verso 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 2, há uma segunda investida de Satanás, mas nessa narrativa, a gente percebe que novamente Satanás, ele vem para tomar o restante que Jó tinha. E no capítulo 3, capítulo 2, verso 3, perguntou o Senhor a Satanás, novamente: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está, permissão de Deus, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça,
Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. E aí depois vêm os amigos de Jó socorrê-los. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se vai nos inquietar, mas a pergunta é: você consegue servir a Deus em troca de nada? Do que você necessita, das bênçãos que você necessita? Você é capaz de servir a Deus perdendo algumas coisas que você já conquistou? E depois de perder tudo, você é capaz de guardar o seu coração íntegro diante de Deus quando já não há mais saúde? É isso que acontece com Jó. De uma hora para outra. A vida, ela é assim. Nós devemos estar preparados, porque os ventos contrários, as tempestades, geralmente tem algumas que não mandam aviso. Elas acontecem repentinamente. Então, o que nós vivemos antes com Deus, passado, presente, o nosso investimento, então vai fazer uma diferença muito grande. Jó era um homem dedicado a Deus, a vida pessoal dele e também pelos seus filhos, que o que nos leva a entender eram pagãos, viviam alheios em relação a Deus, porque cada um deveria fazer o seu próprio sacrifício, mas eles não tinham essa condição, eles não tinham a espiritualidade que tinha Jó. Eu acredito que nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual. Eu não estou me referindo à nossa vida religiosa, nossa vida igreja. Nós temos a nossa vida religiosa, nós temos a nossa igreja, mas tem que ir além disso, a nossa vida espiritual com o Senhor. Eu preguei uns domingos atrás sobre Ezequias, e algo que me chamou a atenção de Ezequias foi quando ele estava cercado pela Assíria, e a Síria já vinha derrotando todos os inimigos, causando terror e assombro, e não tinha como Ezequias vencer a Síria, mas ele se põe a orar, ele busca o Senhor, e diz que a oração de Ezequias era com lágrimas. A nossa oração tem que ter um peso, nós temos que sentir, ter a percepção da gravidade que está à nossa volta, de alguns males que podem nos acometer, nos atingir profundamente. E se nós não estivermos preparados, nós podemos retroceder, nós podemos blasfemar. Jó, ele perdeu tudo. Veio uma doença muito dura sobre Jó. Eram tumores, eram caroços na sua pele. Ele emagreceu e ele se cuidava. Mas de repente, a sua própria mulher o vê naquela situação e diz assim: depois de tudo isso, você ainda serve a Deus? Você ainda adora a Deus? Só para a gente ter uma ideia, como que é a percepção de uma pessoa que é temente a Deus e de uma outra que não tem nenhuma visão, nenhuma percepção do que é a vida e do que pode lhe acontecer e da intervenção divina, querendo Deus, a maneira como Deus quiser intervir. Jó poderia morrer nessa situação, isso não mudaria em nada o caráter de Deus e nem a integridade de Jó. Alguns de nós ficamos perplexos
e perdidos quando algumas coisas fogem ao nosso controle. Necessariamente a gente não chega nem a perder, mas só foge ao nosso controle. Alguns de nós ficamos aterrorizados quando perdemos algumas coisas, quando vemos algumas coisas se esvair diante de nós, não conseguimos prender, segurar. Então é nesse momento que Deus nos chama à lucidez do que é a vida. O Chico Buarque gravou uma música uma vez, e eu creio que a gente pode aplicar num contexto espiritual. A música é A Banda, e ele diz assim, que estava à toa da vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, tocando coisas de amor. Então eles ficavam ali, apenas vendo a banda passar, tocando coisas de amor. E é uma ideologia que é interessante para a gente, né? Quando a vida está assim, né? Quando as coisas estão favoráveis a nós, quando tudo vai bem, então a gente fica numa comodidade. Mas quando tira de nós, arranca de nós, quando Deus tira algumas coisas, e Ele não tira, não é porque Deus ele é vingativo, não é porque Deus ele nos quer ver sofrer, mas simplesmente é para trazer amadurecimento à nossa vida, é para nos acordar, trazer um alerta à nossa vida, porque às vezes alguns trovões que acontecem por aí, alguns fenômenos da natureza que vem e arrasa com tudo, acaba com tudo, não é suficiente para trazer à humanidade, o homem, a uma reflexão de que ele precisa de Deus. E assim como vêm os ventos, os terremotos, os tsunamis da vida, eles podem acontecer de uma hora para outra. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde, mas é algo que está sujeito a acontecer com cada um de nós. Então, assim, Jó, ele tem um final feliz. Deus restaura a sua vida. Você abrir no capítulo 42 do livro de Jó, vem a restauração. 42, versículo 10. Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram. Essa turma toda tinha abandonado Jó na hora da aflição, tá? Mas agora ele está sendo restaurado. E vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua mesa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E aí tem os nomes dela. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu aos seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Ou seja, o filme teve um final feliz. A gente estava torcendo por isso.
para que o filme, para que a história, a narrativa, tivesse uma história feliz. E é assim que acontece. Mas não é nem sempre assim que acontece. Às vezes o desdobramento é diferente. E aí, colocando ao lado, em paralelo a Jó, a gente pode citar alguns homens de Deus que Deus poderia fazer a mesma coisa, restaurar, restituir, porque nós somos uma restauração, uma geração de restituição. Fomos ensinados que Deus vai restituir tudo que a gente perdeu. Amém. Creia, confie. Mas se porventura isso não acontecer, continue crendo. Continue adorando a Deus até o último suspiro da sua vida. Se algumas coisas que você quer que mude e não muda ao seu redor, continue se alegrando em Deus, ainda que doa em você, ainda que você olhe para o futuro e o futuro seja algo que você às vezes vira a cara, vira o rosto, é meio inseguro, incerto, é meio tenebroso, parece. Então é assim. Eu gosto de assistir filmes. Eu não sou masoquista, né? Não gosto de sofrimento. Mas eu gosto muito de drama. Você sabia? Principalmente filmes reais. Mas tem um que algumas pessoas já assistiram, e outras que não assistem porque já sabem o final. Tem um que conta, né? Tem um que vai lá e diz, aconteceu isso e isso, ele morre no final. O cara então eu não quero esse filme. Mas a gente tem que estar preparado para essas coisas. Não é? Eu vou contar aconteceu essa semana algo terrível. Então eu queria contar para você essa história. Não, nem me conte. Não me conte coisa ruim, não me conte. A gente tem que estar preparado para tudo. Lógico, se der para você fugir de algumas coisas, você pode. Né? Porque só coisa ruim também não dá. Tem que ter uma coisinha boa no meio, né? Mas Jó, ele é essa pessoa, esse servo de Deus, que tem essa... Vocês leram lá sobre a paciência de Jó? Está escrito na Bíblia. Vocês querem ver comigo? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Se meu marido tivesse a paciência de Jó, né? E aquela mulher deveria ser uma Jó, para ter paciência, mas a mulher não tem paciência. Eu oro, mas essa mulher não muda. Esse marido parece que tem cabeça de... Está escrito em Tiago 5, versículo 11. Tiago 5, 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Então, bem-aventurados, nós temos por felizes aqueles que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó. Ouviram da paciência de Jó. Nós estamos ouvindo. E viste que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Irmãos, eu tenho certeza que se esse não fosse o final, o capítulo 42, versículo 10 até o final, se não tivesse esse desfecho, se Jó não fosse restaurado, a misericórdia e a compaixão de Deus ainda seria algo muito forte nos nossos corações, naqueles que conhecem a Deus e a sua palavra. Porque o que falarmos de Jesus? Deus poderia livrar Jesus daquele sofrimento. Perdeu os amigos, fugiram tudo, negaram a Jesus. Poderia fugir da cruz, pena de morte para um justo. Todos sabiam que Jesus era um inocente, mas o crucificar, a multidão atestou, né? Crucifica, crucifica, crucifica. O que dizer do justo Estevão,
que foi apedrejado e apedrejado até a morte. Os dois, Tiago e Pedro, que foram presos, um foi traspassado na espada, o outro estava esperando o dia seguinte também para morrer, e Deus livrou Pedro. Por que não livrou João também, rapaz? Nós temos que nos aquietar, porque Deus é Deus, e nós somos homens, nós não compreendemos os desígnios de Deus. Na narrativa, Jó era um dos homens mais sábios, vê os amigos dele com muita sabedoria, eles vêm primeiro para ajudar Jó, mas quando vê Jó naquele sofrimento, aí diz: não, Jó, foi o seu pecado. Porque ainda hoje a gente traz isso conosco. Quando alguma coisa dá certo, é porque eu estou em obediência a Deus, eu estou consagrado a Deus. Quando alguma coisa dá errado, então é porque eu pequei, é o pecado na minha vida. Então, duas situações em um equilíbrio muito grande. Isso pode acontecer, as coisas ruins podem acontecer, mesmo você sendo uma bênção, podem dar errado, mas eu exorto você, pela palavra de Deus, a crer que Deus virá ao seu encontro. Deus vai ser conforto, vai ser fortaleza para os seus filhos no dia da angústia. Ele vai ser alto refúgio. Deus vai estar presente. Aquele personagem que estava com Alzheimer, né? O filho não conhecia Deus, e os questionamentos dele eram de um louco, de um insensato, né? Você é uma mulher boa, você fez tanta coisa boa, você ora, e agora veja aí em que situação você se encontra. Eu sou ruim, eu sou uma pessoa ruim, mas veja como eu estou bem. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de leitura que o mundo coloca sobre nós, que para uma pessoa ser próspera, ela tem que ter bens, ela tem que ter coisas, tem que ter valores, e não é assim. Há valores maiores que Jesus fala do que os da terra, que a traça não corrói, que a ferrugem não destrói, e que nós devemos atentar. Ou seja, como está o seu coração? O que você tem alimentado a sua vida, colocado na sua vida, no seu coração? Você quer que coisas boas aconteçam quando você não leva Deus a sério, quando você não busca intimidade com Deus. Então você vive como vive todo e qualquer ser vivente. É obra do acaso, é do destino, mas nós não vivemos assim, porque no Salmo 16 diz que o arrimo da nossa sorte é o Senhor quem nos conduz, ainda que nós venhamos andar por vales tenebrosos, mas os passos, o Senhor estará conosco. Quando nós não pudermos andar mais, o Senhor estará conosco, presente na nossa vida. Nós aprendemos com Jó, que mesmo vindo ao abandono das pessoas abandonaram Jó, ele ficou sozinho, as crianças não queriam saber de Jó, a mulher de Jó não tolerava, porque a situação era complicada, então ele não tinha higiene, então o mau hálito era aterrorizante. A mulher de Jó, os amigos, os criados, Jó chamava os criados que antes eram obedientes, e eles não atendiam a Jó, ficou na solidão, ficou solitário. Temos que estar preparados para uma vida de triunfo, temos que estar preparados para uma vida de provações, de perda, mesmo sendo justos. Agora, o que vai fazer diferença é independente da circunstância, como diz Paulo, o que eu não tenho hoje. Porque às vezes você olha para alguns
têm problemas sérios, mas tem outros que não têm problema tão sério e vivem confusos, e tão confusos. Né? Aqui tem alguns jovens, que Deus abençoe os jovens, né? Tem alguns que estão solteiros e às vezes fica de mal com Deus, né? Porque a bênção não veio ainda. Ó, Samara está rindo só porque tem o Marcelo, né? Mas deixa, não vou falar nada não. Vai que, mas quem está solteiro aí fica, mas Jesus, o colega da minha classe tem 2, 3, eu não tenho nenhuma. Já está errado. Não pode ter 2, 3, meu filho, né? Eu quero uma namorada, Jesus, eu quero uma namorada, né? E aí depois vem uma namorada e toma problema para você, né? Você pediu, né? Então, gente, o ser humano, ele é complicadíssimo para ele encontrar o seu bem-estar, de felicidade. Então está solteiro, reclama. Casa, aí reclama também. Não está bom. Vou separar desse homem. Vou deixar que isso não presta. Às vezes usa um termo, e lá no dia do casório estava lá, dizendo eu te amo por toda a minha vida. Né? A mulher, o homem do mesmo jeito, a minha princesa. Né? Maior elogios. Quando a mulher começa a pegar no pé, né? Porque o homem dá trabalho. Vocês sabiam disso? O homem apronta cada uma, né? Dá uma dor de cabeça, não contribui, não ajuda a mulher como deveria ajudar, né? E aí, coitada da mulher, tal. Mas você pediu, está aí, é seu, é o pacote todo, meu filho. Você quer só a bênção? Não pode ser assim, é todo seu, né? De mais ninguém. A gente está brincando, estou tentando finalizar a mensagem, mas eu gostaria de apresentar para vocês que a vida, ela é assim. Esteja bem hoje, do jeito que você está, independente de qualquer coisa. Confie em Deus, que Ele pode mudar a sua história, como Ele mudou a história de Jó. Ele pode te dar em dobro, em todas as áreas da vida. Ele pode te dar em dobro. Mas, filho de Deus, filha de Deus, olha para a sua vida, como que você está servindo a Deus, para que você não tenha um relacionamento só de benesses, só de interesses, só de troca, só de dividendos, né? Eu estou fazendo isso, então eu vou receber isso em troca, né? Porque o que Satanás está dizendo é isso. Olha, você cercou Jó de riquezas, né? Protegeu ele, colocou uma cerca de bens e tudo mais. Tira isso aí para você ver como ele deixa de ser íntegro, reto e temente a ti. Mas a espiritualidade de Jó era algo muito mais profundo. E é aí que Deus permite que tudo isso aconteça com Satanás. Porque eu tenho certeza que se eu não aguentar a aprovação de Jó, Deus vai me livrar. Deus vai me proteger. Ele não vai deixar que isso aconteça comigo. E alguns de nós, eu não sei se vocês já refletiram assim, em algum ponto, a gente diz, ô Senhor, por favor, que isso não venha acontecer comigo. O que aconteceu com Jó, que não aconteça comigo. Então, que aconteça comigo o teu livramento, a tua provisão, aquilo que eu tanto preciso, a tua bondade. Mas, de fato, do que nós precisamos é de um coração bom, de um coração temente a Deus. Irmãos, os dias serão difíceis. Vocês se lembram do que Paulo fala na segunda epístola a Timóteo? O homem dos últimos dias, como ele é cruel, e é tudo que a gente está vendo aí na sociedade. Né? A gente pode trazer alguns relatos, mas a humanidade está sem amor, e Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Você tem buscado a Deus? Busque mais, intensifique mais. Nunca vai ser demais a sua entrega a Deus, a sua busca a Deus.
Não deixe que pessoas tirem esse privilégio de você. Ah, mas eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Deixe de desculpas. Olha, nós temos gente, temos irmãos e irmãs aqui que poderiam buscar a Deus mais assim, mais suave, mais leve, mas mantém aquele ritmo de dedicação, de empenho, de busca, de temor a Deus, diante dos desafios que Deus coloca à sua frente, que a igreja coloca, as atividades, aquilo que vai ser bom para a nossa vida. Agora, o ruim é quando eu tenho toda uma condição e eu não reconheço isso, e eu não faço jus a isso. E Deus está todos os dias derramando perante nós. Não sinta isso como um rolo compressor, algo que vai lhe pressionar. Mas receba isso como uma palavra que vai quebrar o seu coração, né? Moldar o seu coração, até deixar no lugar certo. Se você precisa investir mais na sua vida espiritual, então invista. Então, se sua vida espiritual está bom demais, então amém. Então, deixa assim. Mas tenha a destreza de chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, me dê lucidez, me dê humildade, sobriedade, né? Sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, porque a gente pode fazer algo de ruim, ou a gente poderia fazer algo de bom e não faz, porque a gente está tão desintonizado de Deus, desligado de Deus, e a gente busca Deus esporadicamente, acidentalmente. Tenta ver isso na sua vida. Deus te abençoe. Eu vou fazer uma oração, chamar o grupo Ágape, vai cantar o último cântico, o último hino. Grupo Ágape aqui à frente. Olha, foi muito bom ter você aqui à noite, nessa noite. Que você tenha uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te proteja, te guarde. Toda palavra que foi dita aqui, se você recebe como palavra de Deus, guarde no seu coração. Seja uma pessoa boa. Semeie coisas boas no coração daqueles que estão à sua volta. Tá? Eu vou orar. E depois dessa canção, o culto está finalizado, essa reunião. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, como pessoas, indivíduos, como filhos, famílias, igreja. Obrigado pelas coisas que ainda não temos alcançado, mas o Senhor tem nos dado saúde e a gente tem lutado, e a gente tem buscado. Agora, nos dê um coração sensível sempre, Senhor, para priorizar aquilo que vem do Senhor, o maná do céu, o alimento do céu, e que a tua casa, que será chamada casa de oração, Deus, seja o lugar onde a gente esteja. Nós lemos no início o Salmo 84, e fala que o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E foi nos teus átrios, foi na tua casa. Um dia na tua casa vale mais que 1000. Nos dê a sede de podermos te adorar e te louvar junto, em comunhão e entrega. Eu abençoo todos, Pai, todos que nessa noite estiveram aqui, nos acompanharam, famílias, casais, filhos, todos sejam abençoados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé depois desse hino, está terminado o culto. Quando meu eu
Nas
limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Amém. Deus abençoe. Novamente cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Até o nosso próximo encontro.